Muito boa noite a todos, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Resenha do JP. Eu sou o João e antes de começar nesse vídeo eu quero falar um pouquinho rápido sobre o porquê de estar voltando agora. O canal parou por muito tempo em função minha mesmo, não estava conseguindo conciliar o resto das coisas da minha vida com o canal. E eu não sei se isso aqui vai ser uma volta do canal, enfim. O fato é que eu gosto muito de trazer esses vídeos, de gravar, de falar de futebol. Então, em função disso, eu estou trazendo esse vídeo hoje. A final da Champions está chegando e eu quero muito falar um pouquinho de Real Madrid, de Borussia, principalmente sobre o jogo de ontem, o jogo fantástico entre Bayern e Real Madrid. Então, em função disso, eu tô voltando aqui. E se você curte os conteúdos que eu coloco aqui, as coisas que eu faço, deixa o like, manda para um amigo, se inscreve ainda se você não é inscrito no canal, porque é uma motivação até para eu poder continuar com o canal. Vamos ver aonde que isso aqui vai. Eu pretendo sim trazer mais vídeos aqui, voltar a postar com alguma frequência, mas eu não sei se é uma volta, não vou prometer nada. O fato é que deu muita vontade de voltar a gravar conteúdo, voltar a falar de futebol, e nada melhor do que fazer isso falando de final de Champions League, que ainda apesar da grande migração de grandes jogadores para o futebol árabe, ainda é o grande campeonato de clubes do planeta, ainda é o campeonato mais charmoso, mais fabuloso aí que nós temos no futebol mundial. Então nada melhor do que falar um pouquinho de Champions. Eu vou começar esse vídeo em 3 partes, uma parte bem maior do que as outras, que vai ser, primeiro eu vou falar um pouquinho de Borussia e PSG, só para contextualizar, mas assim, não é o tema, não é o foco do vídeo. Depois eu vou falar realmente o que eu quero comentar, que é sobre o jogo de ontem, sobre o Real Madrid, sobre o Bayern de Munique. E depois eu vou falar um pouco dessa final, projetar um pouquinho Borussia de volta em uma final de Champions League contra o Real Madrid, que é figurinha carimbada, Então, primeiro sobre Borussia e sobre PSG. O PSG tem sim, mesmo que monte bons times, ele tem um problema com a Champions League, isso é nítido, já aconteceu de montar excelentes times e sair muito antes, inclusive, da fase na qual ele foi eliminado nessa Champions, que é a semifinal. O PSG raramente figura na semifinal, foi mais longe do que geralmente vai. E eu acho que se vale um comentário desse time do PSG, é que muito se falava na mágica do Mbappé, que vai depender do Mbappé para ser campeão. E realmente dependeria, porque o Mbappé é um dos melhores jogadores do planeta. E você viu que ele não conseguiu desempenhar no nível que a gente espera dele no mata-mata, que é um cara extremamente decisivo, e nessa Champions ele não foi. E deu a lógica, entre aspas. O PSG acabou eliminado por uma equipe que não era favorita, não era candidata, Antes da Champions começar, nunca que se colocaria o Borussia como um finalista da Champions, não à toa. Tanto o Borussia quanto o Bayern, que eram semifinalistas, nenhum dos dois ganhou na Alemanha, Foi o Leverkusen que ganhou, trabalho espetacular do Xabi Alonso, inclusive. Mas ainda assim, eu acho que o PSG não é só Mbappé. Eu acho que o que vale ressaltar desse PSG é isso. É óbvio, depende sim, mas o Mbappé está de saída agora e existe um grupo ali que permite ao PSG fazer uma reformulação. É muito difícil, o PSG tudo joga contra o PSG, os fantasmas que assombram o PSG são de fato muito fortes, mas existem jogadores ali, por mais que vai soar, vai falar do Vitinha, vai falar do, sei lá, do Beraldo que tá chegando agora, do Barcola, enfim, mas tem jogadores ali de qualidade. O próprio Dembélé, por exemplo, que faz uma temporada muito ruim, apareceu aí na mídia com gols em Champions League contra o Barcelona, Então traz de volta aquela história do Dembélé no Barcelona e tudo mais, então ele foi para a mídia nos últimos tempos, mas o próprio Dembélé, que faz uma temporada péssima no PSG, não é ruim jogador. Enfim, o PSG tem uma espinha dorsal, tem jogadores de qualidade. Precisa melhorar muito se quiser sonhar em ganhar a Champions League? Precisa. Mas o charme do mata-mata é esse também. Nem sempre o melhor time vai ganhar, o Borussia está na final. E na minha visão, por mais que eu seja bem animado com esse time do Borussia, na minha visão o Borussia não é melhor do que o PSG, mesmo sem o Mbappé, que ficou apagado. Mas o Borussia foi lá, a camisa logicamente entra em campo, o fator do Borussia não ter a pressão que existe no PSG, o Borussia foi lá, fez seu jogo, classificou com tranquilidade, até com certa tranquilidade, diferente do que foi, por exemplo, contra o Atlético de Madrid, aquele jogaço, e tá na final. Então acho que é isso que eu tenho para comentar desse jogo específico. Eu vou falar muito do Borussia quando eu for falar da final. Então eu deixei para falar o que eu tenho para falar do PSG aqui, que é um time que chegou mais longe do que geralmente chega, com um time inferior a times que já teve, mas que não é um time fracassado de tudo. Não é aquilo que falam do PSG, que o time é muito ruim, mais o Mbappé. Não, é um time ok, existe qualidade ali.
é uma seleção? Não, mas existe qualidade. O próprio Nuno Mendes, tem muitos jogadores jovens que estão ali no PSG que podem dar frutos no futuro e que, juntamente com o investimento financeiro que existe lá, o PSG tem um time com muito dinheiro, podem sim vir a participar de times campeões, né? Mas lógico que tem muita coisa para trabalhar dentro do PSG. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu estou realmente interessado em falar nesse vídeo, que é de Bayern e Real Madrid, especificamente também da mágica que é o time do Real Madrid. E esse confronto ele começa a se desenhar muito antes, né? Você vê as quartas de final, você tem Real Madrid contra o Manchester City, Bayern contra Arsenal. O Bayern vem de uma temporada abaixo, né, da expectativa, abaixo daquilo que é o Bayern de Munique por natureza. E a prova é que nem ganhou a Bundesliga. Aí vem, pega um Arsenal que faz a temporada mágica, só que aí entram muitos fatores, entra a camisa também, não que a camisa do Arsenal não seja pesada, muito pelo contrário, é pesadíssima, mas esse Arsenal recente não está acostumado com esse peso de jogo. Não à toa, quase foi eliminado por Porto na fase anterior. O Porto, que também, apesar de ter a camisa muito pesada, é um time muito inferior ao do Arsenal. Enfim, voltando ao Bayern, o Bayern consegue se classificar contra o Arsenal, com um certo sofrimento, lógico, passa de um time muito forte do Arsenal, e o Real Madrid passa do City, que por mais que o Real Madrid seja o Real Madrid, exista toda a questão da camisa e tudo mais, para mim o City hoje, eu acho que eu não estou sozinho, é o melhor time da Europa, é o melhor time do planeta, inclusive, e é só ver as casas de aposta, tudo pré-jogo City e Real Madrid, que todo mundo vai ver, por mais que não concorde, que era um senso comum de que o Real Madrid não era o favorito, de que o City estava sendo considerado como um time melhor, um time mais candidato a classificar, e eu acho correto, eu acho que o time do City é realmente melhor do Real Madrid. Mas o Real Madrid tem essa mágica, tem esse fator Real Madrid, e aí que entra para mim o que foi o grande charme desse confronto de Real Madrid e Bayern. Porque o Real Madrid tem essa questão de jogar para ganhar, para classificar. Sofre o que precisar sofrer, ele sofre, enfim, é só ver o histórico recente de Champions que o Real Madrid ganhou, só ver a classificação contra o próprio Leipzig. O Leipzig foi melhor 180 minutos do que o Real Madrid. E o Leipzig, um time muito inferior, foi melhor que o Real Madrid, mas o Real Madrid sabe matar o jogo em uma ou duas bolas e deu a lógica, fez isso contra o Leipzig, fez a mesma coisa contra o City. O City foi muito superior ao Real Madrid, já era esperado até pelo estilo de jogo que os dois times têm, não só o Real Madrid. E chega o jogo contra o Bayern. No primeiro jogo até se repetiu um pouco isso, não tanto quanto o Leipzig e City, mas no jogo da ida o Bayern foi sim um pouco melhor, mas o Real Madrid consegue abrir o placar, o Bayern vai lá, busca, vira o jogo, e o Real Madrid, com sua mágica, né, com seu jeito de ser, vai lá e empata o jogo. O que eu esperava no Bernabéu? A mesma coisa, o Bayern em cima, o Bayern, não que o Bayern fosse se abrir, se expor contra o Real Madrid, mas eu esperava que naturalmente o Real Madrid fosse fazer aquilo que acontece em seus jogos de Champions historicamente na história recente do clube. Mas não, o Real Madrid foi para matar o Bayern. O Real Madrid estava com a faca nos dentes. O Real Madrid queria abrir o placar, fazer o segundo gol, e a prova é que o Real Madrid começa a amassar o Bayern não consegue sair jogando, não consegue fazer nada, e o Neuer, que para mim é um dos melhores goleiros da história, se não o melhor, fazendo defesas mágicas, o Vinícius Júnior jogando muita bola, e o Neuer fazendo defesas espetaculares. Aí no contra-ataque, o Kane dá um passo pro Davies, o Davies faz 1-0 pro Bayern, e o que eu pensei? O Real Madrid vai provar do próprio veneno. O Real Madrid vai ser eliminado com o Bayern jogando da forma que o Real Madrid jogou anos e anos aí recentes e foi campeão de inúmeras Champions. E assim, ia ser até um plot twist aí na história, uma final alemã, no ano em que o Leverkusen ganhou a Bundesliga, chega no final alemão, o Bayern desacreditado, um Borussia ainda mais desacreditado, e ia ser uma história legal também. Só que o Real Madrid é o Real Madrid, e mesmo tendo provado ali do próprio veneno, como eu falei, não ia acabar assim o jogo. O Real Madrid tem a mágica e vira em 2 minutos o jogo. Porque isso é Real Madrid, isso por mais que me doa falar dessa forma, porque eu não compro essas narrativas de futebol. Óbvio que existe, é muito legal, isso faz parte da mística do futebol, mas na hora de analisar o jogo friamente, eu não gosto de comprar essas narrativas. Eu gosto de ter uma análise realmente fria. O que aconteceu? Por que as coisas funcionaram desse jeito no jogo? Mas tem coisa que não dá para explicar. Tem coisa que a explicação é realmente isso, é Real Madrid. Se fosse o contrário, não ia acontecer isso. O Bayern não ia virar esse jogo em 2 minutos. Não esse jogo, talvez Bayern de outras eras, jogando contra o Real Madrid que nem fosse tão brilhante quanto esse de agora, o Bayern não virava esse jogo. Existe alguma mística, algum fator com o Real Madrid que eu não consigo dar uma explicação lógica. Tipo,
ah, mas tal coisa fez com que isso acontecesse. O melhor goleiro da história, ou um dos melhores goleiros da história, falhou num gol, o Real Madrid empata o jogo e 2 minutos depois o Real Madrid busca o jogo. Então, assim, não tem muito como explicar o que acontece se não falar que isso é assim que funciona com o Real Madrid. E busca um jogo brilhante, vira o jogo, tem um lance muito polêmico no final, que para mim é um erro assim ridículo da arbitragem. Óbvio que eu não vou acreditar em cima disso, nunca que eu vou acreditar em cima desse último lance, a classificação do Real Madrid, até porque ali seria um possível empate do Bayern. E, enfim, a gente nem sabe se o Bayern iria ganhar, muito provavelmente não, eu acho que não. Mas, mas que é um erro grave, o Bandeira marca o impedimento, o juiz apita antes da jogada terminar, ele não deixa, não segue o protocolo para deixar o VAR analisar, então para mim é um erro muito grave, mas que não tira o mérito da classificação do Real Madrid. E ressaltar nessa partida, destacar o Vinícius Júnior só porque eu acho que é um jogador que vem fazendo uma temporada brilhante, para mim até o momento merece a bola de ouro. Acho que mesmo que o Real Madrid não seja campeão da Champions League, o que eu também acho um pouco difícil, o Vinícius Júnior é bola de ouro para mim, a não ser que a Eurocopa mude alguma coisa, e tem algum destaque muito grande, por exemplo, o Bellingham do próprio Real Madrid, um Mbappé com a França, não sei. Mas eu acho muito difícil alguém tirar essa bola de ouro do Vinícius Júnior, se o prêmio for com justiça, logicamente. Para mim, até o momento, é ele, e eu acho com muito merecimento. Então, dar esse destaque também e fechar aqui a análise do que para mim foi esse jogo entre Bayern e Real, dois times de camisa extremamente pesada e que venceu o time que vem sendo mais mágico aí nos últimos tempos e que estava anunciando essa chegada à final desde que eliminou o City da maneira que eliminou. Bora falar um pouquinho agora da final em si, dar um pouco de destaque para o Borussia e para o Real Madrid sobre o que essa final representa. Do lado do Real Madrid é a busca pela 15ª Champions League, não tem nem muito o que falar. Eu acho que a questão da mágica do Madrid eu já falei muito quando estava analisando o confronto entre Bayern e Real, mas o que existe de história pelo lado do Borussia é obviamente a ideia do Marco Reus, né? Do último jogo do Marco Reus com a camisa do Borussia. Lógico, a história do Borussia voltando a ser campeão da Champions League por si só já é uma história que comove, né, muita gente, mas eu acho que a grande história dessa Champions League é o Marco Reus, um cara que foi Borussia desde sempre, nunca abandonou. Ele viu vários ao seu lado, né, abandonarem o clube em momentos bons e ruins. Recente, no passado, Lewandowski abandonou, Gundogan abandonou, Haaland abandonou, o próprio Bellingham, que está no Real Madrid, abandonou. O Hummels até que já voltou, mas quando teve no seu auge, largou também para ir para o rival. Não estou fazendo juízo de valor nenhum aqui, principalmente com relação a Bellingham, Haaland, que nem para o rival foram, mas eu só estou enaltecendo uma postura do Reus como um cara que foi leal ao extremo. O extremo da palavra lealdade, eu acho que se pode traduzir em Marco Reus. Porque o que esse cara fez é impressionante. Você vai falar, mas o Reus talvez não teria nível para jogar nesses times como o Haaland, como o Bellingham. Óbvio que teria, óbvio. Hoje talvez não, lógico. Tanto é que tá encerrando seu vínculo com o Dortmund. Mas ao longo da carreira o Haaland foi um dos melhores jogadores do planeta. Chegou a fazer coisas espetaculares. Deu muito azar com lesão, inclusive. Poderia ter sido destaque em Copas do Mundo. Mas assim, é um cara espetacular, um jogador fantástico que poderia tranquilamente jogar em times com mais qualidade do que o Dortmund e também em times que disputam títulos, né? E que disputam grandes campeonatos, não que o Dortmund não dispute, mas não é uma rotina, né? Não à toa o Bayern foi soberano na Bundesliga por muito tempo, agora quem venceu foi o Leverkusen e o Borussia teve uma aparição em final de Champions na era Klopp, em 2013. Então o passado recente do Borussia não é de figurar na briga pelos grandes títulos sempre. Na Bundesliga, naturalmente, está sempre lá em cima. Ano passado bateu na trave. E o Reus bateu na trave muitas vezes com o Borussia. E é muito injusto esse cara sair do Borussia sem ganhar nada, sem ser reconhecido, né? Reconhecido ele vai sempre ser, na verdade, mas sem ter o destaque, né? Ter a glória que ele merece, porque o que esse cara fez pelo Borussia é surreal, o extremo da lealdade, igual eu falei, o cara que ficou, o cara que batalhou, o cara que eu não tenho dúvida
que entregou tudo que ele podia para fazer o Borussia campeão. E o roteiro é muito mágico, né? Esse cara passa todos esses anos, não consegue fazer isso, anuncia que vai sair num ano em que ninguém esperava nada do Borussia, num ano em que o Borussia vinha abatido com a derrota na última rodada da Bundesliga do ano anterior, anuncia que vai sair, anuncia que seu último jogo vai ser o último jogo da temporada do Borussia, e esse último jogo vem a ser uma final de Champions League. No ano em que ninguém dava nada pro Borussia, o Borussia vai classificando, como quem não quer nada, vai chegando, e agora vai jogar contra o Real Madrid na final de Champions League, o último jogo de um dos grandes ídolos da história lá em Dortmund. Então, a história do Marco Reus é fantástica, a história dele é fenomenal, e eu acho que é a grande história dessa final de Champions. Lógico, o Real Madrid tem também outras histórias muito legais. O Vinícius Júnior possivelmente ganhando a bola de ouro, igual eu comentei. Para mim, inclusive, mesmo que não ganhe a final de Champions League, a bola de ouro deveria ser do Vinícius. Tem um time de brasileiro, com muitos brasileiros, muitos jogadores jovens que vão se mostrando aí agora. O time do Real Madrid tem essa mística, muita gente gosta, e o Borussia tem essa grande história. Particularmente a minha torcida é por essa história do Marco Reus na final da Champions, mas analisando friamente agora, falando de Borussia e de Real Madrid, eu acho muito difícil. 90 minutos possibilitam que tudo aconteça. O Borussia pode segurar o Real Madrid. O Real Madrid não é um time que tem facilidade contra ninguém. Isso não é tônica do Real Madrid em Champions League. Não foi contra o Leipzig, não foi contra o Bayern, não foi contra o City, porque seria contra o Borussia. Mas a lógica, se é que existe alguma lógica, é que o Real Madrid é um time também que muito dificilmente é batido, é igual o Real Madrid não tem facilidade para bater ninguém, ninguém consegue bater o Real Madrid. Então, eu acho que a lógica é termos o Real Madrid 15 vezes campeão da Champions League, mas a minha torcida particular, né, opinião pessoal, é pelo Borussia, é por mais uma taça do Dortmund, e eu acho que seria a coroação de um grande ídolo, coroação do Reus, que é um cara que eu sou muito fã, e então por isso é a minha torcida. Quero saber aí também a opinião de vocês, deixa nos comentários aí quem que vocês querem que vença a Champions, quem que vocês acham que merece vencer essa Champions League, que eu vou estar lendo tudo aí, vou estar respondendo. Esse é o intuito do vídeo, na verdade. Eu quero que seja realmente um bate-papo. Eu gosto de falar de futebol e também de ouvir opinião sobre futebol, então quero ouvir um pouquinho do que você sempre falar, e vamos ver se eu vou voltando lentamente com o canal. Vocês veem que esse vídeo tá um vídeo bem mais ou menos em termos de organização, né? O cenário ainda todo bagunçado, o próprio áudio, eu peço perdão se tiver um pouquinho ruim. Eu mesmo já perdi até um pouco do hábito aqui de falar com a câmera, mas aos pouquinhos, se eu conseguir voltar com o canal, não é uma promessa, mas eu vou tentar, eu vou retomando tudo da maneira que eu fazia antes, ok? Um abraço para todos aí, fiquem com Deus, fui!